Você vai descobrir a fórmula de 11 passos simples que eu ainda não vi ninguém ensinando aqui e que é definitivamente o que você precisa para criar o seu negócio online altamente lucrativo, começando do zero, podendo começar ainda hoje mesmo. Além disso, eu vou te mostrar de verdade ali na tela do meu computador o que eu fiz para faturar mais de 340 mil reais apenas nesses últimos 4 meses com o meu negócio online aqui dentro da minha própria casa. Olha aqui embaixo do vídeo agora. Aqui, ó. Paulo Henrique Ganso é do Fluminense Futebol Clube. Ó! Ó, já de camisa e tudo. Olha isso, rapaz! Quem faz o Fluminense mais forte é você. Você já tem até propaganda do sócio-torcedor. Vai aumentar bastante o número de sócio-torcedores. Meus amigos, Ganso é do Fluminense. Olha, eu tava falando aqui, né? A gente tá falando de jogo do Fluminense, do que o Fernandinho está fazendo. Até esquecemos um pouco do Ganso. Notícia maravilhosa. Olha aí. Da torcida do Fluminense. O time tá aí se arrumando, ajeitando. Aí chega um cara que é uma referência, né? Tecnicamente, a gente não pode, né, duvidar do que o Ganso tem de qualidade. Ele fez uma declaração que o que o seduzia até vir pro Fluminense é, claro, a história do Fluminense. Mas o Fernando Diniz está como treinador lá. Seria bom pro estilo de jogo dele, o jeito que arruma. Muito legal, muito bom. O torcedor do Fluminense tem que fazer festa. Opa, podemos anunciar então, sócio, né? Isso aí. Convoca a galera mesmo, Ganso. Seja sócio do Fluminense para ajudar o clube que está precisando muito e ó. Vamos ver de novo? Bacana essa promoção, hein? Parabéns ao Departamento de Marketing e de Comunicação do Fluminense. Pronto, agora pode me anunciar. Seja sócio. Boa! E aí, Eugênio? É engraçado porque o Fluminense vive uma crise política. Aliás, no final de semana foi aprovada, né, a nova eleição, antecipando o final do mandato do presidente. Ele consegue se movimentar nesse início de ano, dentro do futebol, de forma surpreendentemente positiva. A contratação do Fernando Diniz com uma implantação de um estilo de jogo diferente, alguns reforços interessantes como o Johnny Gonçalves, como o Matheus, que ainda não está jogando com tanta regularidade, mas acho que é um nome bom que vai compor o time do Fluminense, o Bruno Silva, e agora o Ganso, que vem como estrela da companhia, né, um jogador que estaria fora de um projeto, até pelo custo dele em relação ao que o Fluminense tem de teto salarial. O Fluminense negocia daqui e dali. Ele consegue trazer um pouco de ânimo para a sua torcida nesse de ano. O time está jogando bem, é claro que contra adversários ainda que não representam tanta resistência. O teste real começa no próximo final de semana. Mas surpreende positivamente como o Fluminense consegue, no início do ano, se movimentar para trazer uma esperança para a sua torcida. Excelente. Que não tinha no final do ano passado. Excelente. O Fluminense contou com a ajuda de parceiros, vai pagar uma parte do salário do Ganso, a outra parte fica com o Sevilha. Ele tinha até o dia de hoje para conseguir um clube, dia 31 de janeiro, foi o prazo dado lá pela equipe europeia, o Amiens, né, que ele estava emprestado, e também o Sevilha. E exatamente nesse dia, 31 de janeiro, a notícia Ganso, notícia boa, positiva, que seja um sucesso para ele, para o Fluminense. E é indiscutivelmente uma atração para o nosso futebol aqui, para o Campeonato Carioca, para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana, para o Campeonato Brasileiro. Muito bacana, né, rapaz? Os times que o Fernando Diniz monta, os jogadores, eles rodam bastante em campo. Sim. Lembra do Tietê, né? O Tietê chegou a jogar como volante, como ponta direita e lateral, naquele time treinado pelo Fernando Diniz. Nesse caso do Fluminense, o Ganso não é esse cara que vai jogar em todas as posições. Ele vai ficar ali. Vão rodar ao redor do Ganso. Exatamente. Ele vai ser o astro-sol da equipe do Fluminense, vamos colocar assim. Isso. E todo mundo girando em torno dele. Ele tem uma qualidade espetacular. Só que o Ganso é um cara que joga já num campo mais reduzido. Aquele Ganso de 2010 que a gente viu no Santos
Não existe mais. Mas o Fluminense É um permite outro, isso. é um outro tipo de Exato. jogador, não é um cara que vai se movimentar tanto quanto se movimentava naquele time que tinha Neymar, André, Robinho e companhia limitada. O Fluminense Então, permite eu acho que o nesse Ganso. esquema pode dar muito certo sim, o Ganso. Justamente nessa medida que ele chega, como você disse, para ser o Astro Sol. Ele é a grande referência do time. Então não é nenhum absurdo que se construa, né, uma situação favorável para ele não ter que desperdiçar tanta energia, que ele não tem tanta, em termos de voltar para recompor e tal. Mas tem a inteligência, ele tem uma né? capacidade É muito isso aí. grande de criar, né, de dar os passes, de finalizar, de chegar na área. Então, no Olha, Eugênio, Fluminense dá para ele fazer Os isso. jogadores precisam também Em outros comprar clubes, não essa vai. ideia do Sim, Diniz. É sim. fundamental que a Mas boleirada ele vem entenda trabalhando isso a cabeça daí, dos jogadores nesse sentido. A questão toda é a longevidade do Diniz no cargo. Porque, ao que parece, passou por ele também o convencimento ao Ganso. Vem pra cá, que você vai ter uma posição de destaque no meu Da time. diretoria também. Aí não adianta daqui a semana que vem. Vamos imaginar o pior dos cenários. O Fluminense perde pro Vasco, perde na semifinal da Taça Guanabara. Ih, não presta, manda embora. Porque futebol brasileiro é eu já isso. estou imaginando uma situação aqui que é bem provável, hein? Teremos no sábado o clássico Vasco e Fluminense e existe uma chance boa de termos Fla-Flu na semifinal da Taça Guanabara. Sim. Tá aí o jogo pro Ganso estrear. É verdade. Tá no meio da temporada europeia, ele está em forma. Mas não joga desde novembro, início de dezembro. Pois tá é, treinando, mas tá treinando. Mas não tá no ritmo Ele tá no meio da temporada. Tá aí o jogo pro Ganso estrear. Maracanã, caso seja Fla-Flu, semifinal da Taça Guanabara, uma loucura. Eu acho que tem algumas ponderações aqui. Arrascaeta de um lado e Ganso do outro. Eu tenho dúvida do Ganso em relação ao que ele jogou nos últimos 2 anos, porque não jogou bem na Europa. Mas é indiscutível que o Fluminense está pensando grande. Sim. Hoje eu conversei mais cedo com um dos responsáveis pela contratação do Ganso. O grande responsável é o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz acredita muito que o Ganso vai ser esse astro sol que o Quesada citou. Ele vai fazer a bola rodar e ele vai ter vai ser o jogador de menos intensidade do time, mas o time vai ser intenso com ele. Agora, desde que chegou, o Paulo Angione trabalhou muito para fazer essa contratação, por acreditar que o Fluminense, mesmo sem a condição financeira que o Eugênio citou, o Fluminense precisa pensar como o Fluminense. E isso o Fluminense fez. Ao contratar o Johnny Gonzalez, está fazendo ao contratar o Ganso. Agora o Ganso tem que fazer a parte dele, que é dedicar-se, ambientar-se, jogar bem. Jogar o que a gente viu ele jogar em outros momentos da carreira. O Ganso recebia na Espanha R$1.200.000 aproximadamente. Ele reduziu o seu salário e o Fluminense, que tem um teto de R$150 mil, esticou a corda. Tentaram se aproximar. Fluminense fez um sacrifício, puxou para cima e o Ganso veio para baixo aqui em termos salariais, exatamente para haver esse acordo que eu torço e tenho a impressão de que será muito positivo aí para os dois. Fala, Ganso! Seja sócio. Já deve ter gente procurando o Fluminense para ser João, sócio com a posso chegada sugerir do uma Ganso. coisa na Pode, hashtag aí? sugira. Qual é o tamanho da alegria do torcedor do... Eu imagino que o torcedor do Flu esteja muito contente, mas Sim. qual é o tamanho dessa Eu conheço alegria alguns que estão vibrando já nesse Qual é a momento. alegria? Abre uma hashtag aí, eu tô curioso. Qual é a hashtag que você sugere, Qual é o Quesada? tamanho da alegria? Hashtag Imensa, tamanho da alegria. imensa. Hashtag imensa ou hashtag... Eu tanto gostaria faz? de saber do conselheiro Resnick, o que ele tem a dizer. Ele não consegue se pronunciar Eu não nesse momento de acreditava mais que emoção. viesse, não. Hoje, na hora do almoço, eu fui perguntado, eu disse, eu acho que não vem. Aí comecei a telefonar com algumas pessoas que tinham a confiança de que pudesse vir. Aí, aliás, até a dúvida, porque o Pepinho Giuseppe Giogardi estava em Sevilha, tentando 2 hipóteses, né? A mais provável, que deve ter sido o que aconteceu, o empréstimo dele. Mas havia uma hipótese ainda de rescisão do contrato dele com o Sevilha, que deixaria ele ainda mais perto do Fluminense. Então, vamos entender exatamente como é que foi a negociação. Exatamente. O Fluminense não vai fazer mais do que pode, tem um grupo de empresários que vai ajudar a pagar, Isso. provavelmente pelo empréstimo de 1 ano, mas o Fluminense ainda cogitava que houvesse a rescisão do contrato amigável do Ganso. Acho que não foi por aí, mas já vai ter a Eles terão emprestada até o final do ano. Olha aqui, ó. Mensagens não param de chegar. Mamãe Tricolor tá mandando mensagem aqui e o Diego Garim também. As duas mensagens são as mesmas aqui praticamente. Estão dizendo Ganso e Pedro voltando vão formar uma grande dupla. O Flusão vai voar.
E ainda tem o Berrio melhorado, segundo mãozinha tricolor, que é o Johnny Gonzalez. Que tá jogando bem. Muito bem. Que tá jogando bacana. Já mais opção. Assim, eu particularmente, assim, tô alegre porque é bom você ver jogadores com qualidade. E o Fluminense, que muita gente aí tava, né, no início de ano, o Fluminense vai brigar lá pela lanterna, vai pra Série B, vai pra aqui, vai pra ali. Aí você viu uma evolução com o Fernando Diniz, que a gente elogiou aqui. Comparando até com o Santos do... Aliás, me permita interrompê-lo para fazer uma pergunta para o meu ídolo Tetrazinho. A chegada do Ganso, a volta do Pedro, encaixando nesse time que está aí, é suficiente para mudar esse patamar do Fluminense? Um time que não tem que ficar preocupado com rebaixamento e campeonato brasileiro? Assim, pode pensar numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana ou não? Eu acho que sim, pode pensar assim. Eu acho que assim, o torcedor do Fluminense, vendo essas possibilidades, se anima. Qual é a primeira mensagem que o marketing faz? Seja sócio. E vai ter sócio trazer aberto. O torcedor. Aí o torcedor participar, ir ao Maracanã, encher o estádio, ver um treinador que está montando uma equipe, que está organizando, ver os jogadores do Fluminense se empenhando, ver o próprio Ganso fazendo aquele também. Ele baixou o salário, quer jogar no Fluminense, quer vestir a camisa do Fluminense. Eu acho que assim, dá uma esperança. Claro, futebol, assim, pode acontecer de tudo, pode não render, mas eu acho que é um jogador muito talentoso, é um jogador que está com vontade de readquirir, né, o seu espaço. Acho que é bom para o futebol brasileiro, para o futebol do Rio de Janeiro e para o Fluminense. Ô, João, a informação do repórter da Rádio Tupi, Marcos Coelho, é de que o Ganso rescinde com o Sevilla e assina por 5 anos com o Fluminense. Olha aí, então ele é do Flusão mesmo, hein? Que legal. Era a hipótese considerada hoje, como eu disse agora há pouco. Hoje eu cheguei num restaurante para almoçar, o torcedor do Fluminense empolgadíssimo falando do Ganso, eu falei, não acredito, não acreditava. Aí dei 3, 4 telefonemas e a hipótese, a informação que veio do Fluminense era, pode ser rápido porque tem o final da janela. Também não achei que fosse ser, e não achei que fosse ser tão rápido. Mas aí a hipótese que foi cogitada foi exatamente essa. O Giuseppe Giogatti estava em Sevilha para tentar a rescisão de contrato do Ganso. Conseguiu. E conseguiu, então ele assina por 5 anos. Melhor ainda, é jogador do Fluminense por 5 temporadas. Muito legal. Ele está com 29 anos. Eu acho que o ponto mais importante, ainda que eu tenha ponderações a respeito, o mais importante é o Fluminense pensar como Fluminense. É isso. Desse ponto de vista, sim. Pensando grande. O Fluminense está pensando como time de ponta, como time grande que ele é. E ele tem que pensar de fato como tem que pensar como o gigante que ele é. Muito legal. No momento de crise é que podem surgir grandes oportunidades, né? E eu acho que Ganso tem uma grande oportunidade no Fluminense e o Fluminense tem uma grande oportunidade com o Ganso. Acho que pode dar muito certo. Vamos aguardar. Com certeza será aí uma estreia e um jogo ideal, né? Caso ele esteja bem fisicamente, caso seja Fla-Flu, próximo final de semana, semifinal da Taça Guanabara, é o jogo. Para tudo. Não vejo outro jogo para o Ganso estrear, vai ser um espetáculo caso isso se confirme. Parabéns ao Fluminense, parabéns ao Ganso. Que bom o Ganso está de volta ao futebol brasileiro, que ele volte a jogar a bola que ele sabe e que dê muitas alegrias para a grande nação tricolor que está precisando tanto. Vamos voltar a falar aqui do Palmeiras, né? A gente interrompeu aqui o assunto Palmeiras para falar da notícia importante.